Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 12 de outubro de 2024, mais uma vez com muita alegria, damos início a mais um estudo do Livro dos Espíritos, aqui pela Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizada em Nova Russas, aqui no Ceará. E nesse primeiro momento, gostaria de convidar todos para que a gente eleve nossas vibrações, fazendo uma breve prece, que a gente possa, nesse momento, se conectar com os nossos guias, nossos mentores espirituais, respirando profundamente, para que a gente possa buscar esse equilíbrio, essa energia positiva também que traz a meditação, para que a gente possa absorver os conhecimentos que serão disponibilizados nesse final de tarde, início de noite de hoje, e que ele possa nos favorecer na nossa jornada carnal, em comunhão com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos adversários, sejam eles encarnados ou desencarnados. E principalmente conosco mesmo, nessa busca do autoencontro, do autoconhecimento, e que a gente possa desenvolver, melhorar, ampliar cada vez mais a caridade em nossos corações, e que Jesus continue abençoando nossas vidas agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, então vamos ao nosso evangelho de hoje. Alguém tem um evangelho para mim aí, uma leitura, um capítulo e o item, por favor? A Nadi? Vamos lá, Nadi, pode dizer qual o capítulo? Capítulo 17, Sede Perfeitos. O item 5, Parábola do Semeador. 17, sede perfeito, já achei. 5, parábola do semeador. Muito bem. Então vamos lá, vamos ver o que essa parábola quer dizer para a gente, né? Ela diz o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinham raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essa leitura está em São Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. E vamos seguindo a leitura agora, já pulando aqui essa leitura de Marcos e indo lá para o item de número 6, onde traz as explicações. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais elas não são senão a letra morta? Semente a semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ele encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é um emblema daqueles que não se apegam senão a fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência porque não veem neles senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho das comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos? Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos. Então, o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ele traz o trecho de São Mateus, trazendo a parábola da forma como ela foi escrita, e o Evangelho contextualiza, trazendo para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. E ele termina aqui fazendo questionamentos,
muito mais para que a gente tire conclusões, assim, da própria leitura, mas que a gente faça uma reflexão sobre o nosso comportamento. Hoje, como espíritas, como cristãos, seja da forma como for, quem somos nós dentro desses ensinamentos? Essas sementes, o que será que elas estão produzindo na gente? A gente está deixando que elas sequem, a gente só tem curiosidade, a gente gosta muito do movimento, ouvir as palestras, ouvir, e a gente está conseguindo praticar alguma coisa. Então, são coisas que a gente deve se perguntar, até servidores, fazemos parte dos trabalhos, preparamos palestras, e ainda assim, sabemos, né, que não somos perfeitos, tropeçamos pelo caminho. Mas é claro que muito mais conscientes, as responsabilidades aumentam, né, são maiores, e a gente vai já percebendo aquela luzinha, ela vai acendendo quando a gente, né, porque a voz da consciência ela vai ficando cada vez mais audível, cada vez mais perceptível, e é porque onde é que estão escritas as leis de Deus, né, na consciência. Então a gente vai caminhando ali lado a lado, né, nesse caminho ali de você, né, compreender realmente, não só compreender, mas trazer para o coração, como foi dito na prece, e procurar colocar em prática. É um caminho difícil, nós estamos vivendo, né, o limiar da trabalhadores da última hora, como foi dito, da transição planetária. Então, são muitas as armadilhas, muitas as dificuldades que aparecem realmente nas nossas vidas. Isso, cada um de nós, individualmente falando, dentro dos nossos processos, né? Muitas vezes nós fazemos trabalhos magníficos, hercúleos e muita coisa, e tropeçamos, né, num grão de areia, com coisas pequenas, com coisas geralmente que estão muito próximas a gente. Isso eu falo, me refiro realmente aos nossos relacionamentos familiares, as pessoas que estão próximas. A gente sabe muito bem disso, dessas dificuldades e os motivos de nós estarmos aqui próximos a essas pessoas. A gente aprender a perdoar, conviver, ter paciência, amar, é onde a gente desenvolve todo esse, vamos dizer assim, as leis divinas, né? Na verdade, enumeradas todas elas, e as provas sendo colocadas todos os dias praticamente na nossa vida. E a gente acaba muitas vezes ainda tropeçando nelas. Então vamos, né, estar atentos cada vez mais para a gente identificar que tipo de semente nós somos, que tipo de semente nós estamos cultivando, para que ela realmente possa estar sendo cultivada num terreno fértil e que a gente possa, né, tratá-la, podá-la, aguá-la dia a dia, porque é dessa forma que elas florescem, que elas crescem, né, com todo cuidado e com muito amor. Ok? Então, tirando essas breves reflexões aqui sobre o Evangelho, já vamos aqui para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né, e nós estamos no livro primeiro, Causas Primeiras, que está diretamente relacionado ao livro A Gênese, e nós estamos já no quarto capítulo, que fala sobre o princípio vital, e o princípio vital, ele se divide em três partes. Fala sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Isso aqui vai da questão 60 até de número 67, nós estamos bem no meio, né, desses questionamentos. Então, vamos verificar hoje a de número 64. Em seguida, veremos sobre a vida e a morte, inteligência e instinto, né, que a gente já deu uma pincelada aqui um pouco sobre isso nas semanas anteriores. Mas hoje ainda estamos na questão dos seres orgânicos e inorgânicos. Sempre ou quase sempre, com o auxílio dessa coletânea de livros chamada Filosofia Espírita, pelo médium João Nunes Maia, editado pelo Espírito Miramês. E a gente sempre traz algumas pinceladas de outros livros também, para ajudar nas nossas reflexões, né? Mais uma vez, lembrando que o microfone está aberto hoje para todos, tá? Só levantar a mãozinha que a gente abre para poder vocês colaborarem ou participarem. Se tiver alguma coisa que a gente não souber, eu, outras pessoas que estão participando também, a gente pode estar trazendo as respostas na semana que vem, tá bom? Então vamos à questão de número 64.
Se eu não me engano, são duas perguntas até seguidas uma na outra. Então, nós vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo, fazem parte, constituem o universo. O princípio vital forma um terceiro? Seria mais um, né, elemento constitutivo do universo? Então, vamos ver o que os espíritos trouxeram como resposta. Diz, sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele tem sua sorte na matéria universal modificada. É para nós um elemento como o oxigênio, o hidrogênio, que, todavia, não são elementos primitivos, visto que tudo parte do mesmo princípio. Então, quando ele fala aqui da matéria universal, né, quem lembra da semana passada, quando nós fizemos nós explicamos de forma separada sobre o fluido cósmico universal, e também sobre o fluido vital, né, a diferença de um para o outro, que normalmente é muito confuso, às vezes, da pessoa entender, né, o fluido cósmico universal ele é o princípio vital e a energia que anima a matéria, permitindo toda a existência da vida física, mas não é um componente primitivo separado do espírito ou da matéria, no caso, né? Então, ele fala aqui, na verdade, a resposta, ele fala, sem dúvida, mas a resposta seria, mais embaixo, não, né? Que ele não é um desses princípios, faz parte. E aí continua a pergunta. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, em razão de certas modificações? E aí a resposta é a consequência do que dissemos. Normalmente eles são bem sucintos, né, e diretos, muitas vezes, nas respostas. Então, aqui só vai confirmar a ideia, assim, a vitalidade não é um princípio autônomo primitivo, né? Ela surge com a propriedade especial dessa matéria universal, que é o fluido cósmico universal, como nós apresentamos, né? Que ele vai se manifestar, vamos dizer assim, por diversos meios, modificações específicas dessa matéria, né? De acordo com as necessidades, como a gente viu, de cada planeta e tal, vamos dizer assim. Então, assim, um princípio vital, propriamente dito, não é uma substância ou elemento fundamental separado, mas sim é que ele é, vamos dizer, que uma qualidade ou característica, né, que a matéria vai adquirir sob certas condições, permitindo que os corpos vivos sejam animados, que eles tenham vida. Então, esse é o papel. E, de certa forma, a gente viu já isso na semana passada também. Oi, Tereza. E o fluido universal é igual para todos os seres humanos, no caso? O fluido cósmico universal é aquele que dá vida a tudo, é o geralzão, né? Sim. Aí aqui o fluido vital é o que dá vida à matéria. De cada ser, né? Ele vai dar a vida, por exemplo, ele é diferente para mim e para você porque ele animou esse corpo que é diferente do seu, mas a essência dele é a mesma. Todos eles têm a mesma essência. Aí onde ele vai dar vida a um animal, a uma planta, a tudo, então ele é utilizado, aí ele utiliza daquela propriedade para dar vida a determinada coisa, né? Vamos dizer assim. Coisa ou ser, né? Aí ele anima, ele dá vida, o fluido universal. Aí o fluido cósmico universal é da onde já sai tudo, onde tudo foi criado. Então, todo o universo, na verdade, ele deriva de um único princípio, que é exatamente essa matéria universal que a gente está falando, todo o universo. E que essa vida, vamos dizer assim, essa vitalidade, ela, embora essencial, vamos dizer assim, ela é uma modificação dessa matéria ou algo distinto ou independente, como o espírito ou a própria matéria na sua forma primitiva. Ele está ali na forma primitiva, sem vida, aí, no caso, o fluido vital vem e anima, dá vida a ele. Aí a diferença dos seres animados para os seres inanimados, como a gente vem acompanhando, né, que é, inclusive, o título desse capítulo. Vamos ver aqui algumas explicações trazidas lá no livro da Gênese,
Aqui já é o capítulo de número 4. Se eu não me engano, eu acho que eu coloquei 4, mas se eu não me engano é no 6, já que está esse aqui. No item de número 18. Esse fluido penetra os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital, que dá nascimento à vida dos seres e perpetua sobre cada globo, segundo sua condição, princípio em estado latente, que dorme lá onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura, mineral, vegetal, animal ou outra, porque há muitos outros reinos naturais, dos quais não supomos a própria existência. Sabe, em virtude desse princípio vital universal, apropriar-se das condições e suas experiências e de sua duração. Praticamente também responde que a questão da... Então, praticamente aqui complementou a questão da pergunta que foi feita, né? Os corpos inertes e tudo, em estado latente, ele dormia, e de repente ali o fluido vem e penetra nos corpos, dando-lhe vida. Então, vamos seguindo agora aqui já para as considerações trazidas da coletânea Filosofia Espírita. E aqui, a questão de número 64, comentada, traz o título como se fosse a terceira força, né? A gente vai fazer algumas reflexões sobre isso, é claro. Então, começa o texto dizendo o seguinte: entre a matéria e o espírito, existe uma terceira força, que recebe variados nomes. Isso a gente viu semana passada. Inclusive este, energia vital. A força vital percorre todo o corpo, afinizando-se com ele em todas as suas nuances e sensibilizando para que o espírito possa nele morar temporariamente e dominá-lo em todos os seus impulsos. Eu vou parar por aqui para a gente tirar algumas reflexões. Depois dessas reflexões, eu continuo nessa segunda parte. Então, da forma como eu coloquei aqui, foi da forma como vou tentar explicar para vocês. É da forma como eu vi o texto. Na hora que eu estava lendo esse texto, essa parte se destacou para mim, e quando apareceu dominá-lo, deu mais um salto assim à frente. É como se as letras saíssem, querendo me dizer alguma coisa. Então, quando ele fala que esse espírito, né, quando ele está animado, né, que ele vai morar temporariamente nesse corpo ali, que ele foi animado com essa terceira força, que é o fluido vital. E aí, o que é que a gente precisa fazer? Dominá-lo em todos os seus impulsos. Isso chamou muito minha atenção. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, do qual nós fizemos a leitura hoje, só que em outro item um pouco mais à frente, se eu não me engano, que fala sobre os bons espíritas, tem um trecho que fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más inclinações. Dominar suas más inclinações. É a mesma coisa, é o mesmo sentido. Então, quando veio essa leitura, me remeteu a essa outra. Porque nós estamos aqui na carne, vivenciando essa experiência, né, com essa intenção, com essa proposta, na verdade, de dominar esses impulsos. E quais seriam esses impulsos? Aqui eu achei muito importante a gente abrir esse parêntese. E, ao mesmo tempo, me veio logo um livro também, que é o que um grande amigo meu, ele fez uso para poder, inclusive, fazer as entrevistas quando ele tem essa questão do atendimento fraterno, né? E ele disse que... Eu falei assim, qual é a ferramenta que você usa para dialogar com as pessoas? Aí ele, Cláudio, eu utilizo o livro As Dores da Alma, né? Francisco do Espírito Santo Neto, que lá enumera a quantidade de problemas que as pessoas normalmente trazem, e por ele ali a gente vai identificando e sabendo mais ou menos como lidar, como dialogar com essas pessoas para tranquilizá-las, porque ele traz também, de certa forma ali, uma solução para essas dores.
E aí, que impulsos nós devemos dominar? São exatamente esses. E eu trouxe alguns aqui para a gente poder refletir, né? Começando pelo orgulho. O que será, né? Então, o orgulho. Aí, claro que uma breve, né, pincelada para cada um deles, só para a gente estar relembrando, que é muito importante. É um trabalho diário que nós temos que estar fazendo dentro de nós. Então, um dos maiores causadores de sofrimento. Só com essa frase aqui já se encerraria. Porque se hoje, eu até ouvi, hoje, estava ouvindo hoje pela manhã uma palestra que falava sobre, eu não estou lembrado agora o nome, mas falava sobre a colheita. Acho que era Qual a Sua Colheita, o título, se eu não me engano. Então, porque hoje, ele disse que muito pouco a gente está plantando. O que a gente está fazendo agora realmente é colhendo. E muito rápido, todas as coisas que a gente faz e muitas coisas do passado. Porque tantas oportunidades já foram dadas que muito pouca coisa vai ser mudado agora nesse processo de transição. É como se já tivesse mais ou menos definido e quem vai ser, vamos dizer assim, exilado só vai definir para qual lugar vai, se vai ficar melhorzinho ou não, né? Porque tem locais de sofrimento bem piores que os outros e maneiras de você reencarnar também. Então, o que você tá colhendo hoje, né? Por que você está colhendo hoje? Isso tudo a gente entende. Então, um dos maiores causadores do sofrimento, esse orgulho é o que tem atrapalhado esse nosso progresso, esse nosso avanço. Ele diz, ele impede o homem de reconhecer suas próprias limitações e de aceitar ajuda e orientações dos outros, porque não, que isso, né? Eu, eu sou palestrante, outra pessoa vem querer me dizer que eu estou errado, conheço a doutrina espírita, já li todos os livros. Não. Então, nós somos eternos aprendizes, nós estamos em constantes situações em que nós temos a necessidade de ouvir, sim, por isso nós temos dois ouvidos. Principalmente quando outras pessoas, às vezes, enxergam coisa que a gente não está vendo. Então, o que normalmente combate o orgulho é a humildade, né? O contraponto do orgulho é a humildade. Quando a gente trabalha nesse desenvolvimento, nessa capacidade de reconhecer que nós somos aprendizes nesse caminho da vida, fica mais fácil de trabalhar esse rapaz aqui, né? Porque o orgulho, ele nos cega para as nossas falhas e nos afasta da humildade, que é tão necessária para a nossa evolução. E temos aqui uns parentes bem próximos deles, né? Que são as chagas da humanidade, e vem logo em seguida o egoísmo, que é um defeito central nas dores da alma, pois faz com que o indivíduo se coloque acima dos outros, gerando isolamento, indiferença e uma incapacidade de se conectar verdadeiramente com o próximo. Então, por egoísmo, eu até trouxe um trecho também que se encontra no Evangelho, para a gente poder fazer uma reflexão. Lá no item 11, diz o seguinte: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda, atrapalhando o progresso das pessoas. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-las subir na hierarquia de mundos, ou seja, sairmos de expiações e provas para um planeta de regeneração. O egoísmo é, pois, o objetivo para qual todos os verdadeiros crentes, ou seja, cristãos, espíritas, devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, o texto ele já fala por si só, né? Ele traz essa palavra coragem, porque há uma necessidade desse bom combate, dessa luta entre eu e eu mesmo, para que a gente possa vencer esse rapaz. E é muito difícil a pessoa que possa chegar hoje e dizer assim, olha, eu sou egoísta, não, né? Então, às vezes, falta a questão, não sou eu como vou dizer, não é a dona Regina, o padre Joaquim, vai dizer, ó, você é egoísta. Há uma necessidade de que a gente reconheça
né? Porque ele vai ter nuances e formas de como ele age em cada uma das pessoas. Nós somos pessoas bem diferentes umas das outras. Oi, Elizabeth, pode ligar o seu microfone. Ele se manifesta de várias maneiras, né? Ele te pega, assim, de surpresa, às vezes, né? Até mesmo para te mostrar que é ali o pontinho que você tem que trabalhar, né? É um trabalho grande, né? Esse que a gente está fazendo dessa reforma, né? Íntima, né? São muitos pontinhos. Cada item desse são vários pontinhos que se manifestam dentro da gente, né? E aí, às vezes, a gente pensa que não está sendo egoísta e está, né? É A muito... palavra seria sutileza, bem sutil às vezes que ele aparece, né? Perceptível verdade. às vezes, né? A gente não percebe. Pode entrar na conversa, dona Regina, fica à vontade. Continuando aí, com a Elizabeth puxou, eu queria destacar que é muito importante, a gente pode não deixar de ser egoísta ainda, mas a gente já reconhece que já estamos reconhecendo os nossos defeitos, nossos erros, né? Nossas vicissitudes, nossas tendências, né? Que a gente traz de outras vidas e dessa mesmo. Então, só de reconhecer, coisa que antes a gente não reconhecia, a gente era cruel e não tinha menor, queria nem saber. Agora, a gente sabe que a gente tem uma tendência cruel, e se não cuidar disso, a gente mata, a gente fala coisa para magoar, né? Então, se reconhece, já é um passo muito bem dado. Depois, aí, a partir daí, a gente vai tentando buscar humildade, o que eu acho que realmente a gente precisa. Se a gente for humilde, conseguir ser humilde, eu acho que essas outras coisas todas irão desaparecer, né, da vida, né? Verdade. Humilde com a gente mesmo, né? Com A gente certeza. reconhecer e falar, não, e aqui eu tenho que trabalhar, eu fui egoísta, ou eu não fui bem aqui, né? Eu usei me retratar, eu tenho que pedir tenho que me retratar. Isso. Tem que mudar, deixar de fazer aquilo, né? Então, é um trabalho grande, né, que a gente tem feito, né? É legal, eu acho muito bom, eu estou adorando, sinceramente. Eu também. Quanto mais a gente trabalha, a gente mais vem coisa para trabalhar, né? Eu adoro ir lá pedir desculpa, dá uma sensação de dor, mas que é uma dor boa, que eu estou conseguindo. Verdade. Não é masoquismo, não, é uma coisa que alegra, apesar de doer, de ser difícil chegar a falar, Elizabeth, eu errei, desculpa, eu falei com você de forma tão agressiva, desculpa mesmo. Isso dói, né? Isso pesa, assim, tipo, para quem sempre foi egoísta, vaidosa, né? Orgulhosa. E depois, não, depois aquilo vai ficando leve, gostoso, né? Tão bom ser bom, gente, pelo amor de Deus. Isso que você trouxe, Regina, é tão importante esse ponto de vista, porque, assim, muitas vezes a gente pode perceber isso como um peso. Quando você começa a se reconhecer, aí vem essas dores, né? Poxa, eu sou isso tudo mesmo, eu ainda faço isso tudo mesmo. Aí você começa a ver assim, caramba, eu não mereço isso, eu não mereço ir para esse local, eu vou para outro planeta mesmo, não sei o quê. Mas quando você começa a olhar assim, poxa, mas eu já consigo reconhecer isso, eu já estou trabalhando isso em mim, eu já estou dando um passo que tantas vezes eu não dei no passado. Eu simplesmente ignorava e passava por cima de tudo e de todos. E hoje eu já estou trabalhando isso em mim. Então, traz esse aspecto também, né? Sem culpas, né? Procurar. É muito importante trabalhar a questão da culpa, né? Não que a gente vai ficar fazendo as coisas erradas, eu tenho culpa de nada, ignorando dessa forma, não. É porque como a gente está nesse processo de autodescobrimento, vem sensações para a gente, né? Vem essas coisas. Eu falei assim, poxa, mas eu não deveria mais ter feito isso. Isso já é uma culpa que você está trazendo. E a culpa é ela que te coloca num umbral, num local de sofrimento, de dor, e você pode ficar lá por anos e anos por causa de culpa, por causa dessas sensações aqui cristalizadas. Quando elas não são trabalhadas, a culpa vai vir? Vai. Eu vou alimentá-la? Não. Aí é que eu vou transformar. Aí não, aqui eu tenho que virar isso num trabalho, numa ajuda, na caridade, procurar ser mais humilde. Pronto, você já mudou aquela vibração. Né, já procurou sair dali. Então, essa é a grande beleza também desse processo de autoconhecimento, é a gente saber qual passo dar.
Não só ficar preso a ele, né? Entender que essas sensações, elas virão na gente, faz parte desse processo. Mas que a gente tem como, a gente chama muito nos nossos tratamentos, transmutar. Transformar coisa negativa em positiva. Essa é a ideia, né? Então, vamos seguindo aqui a questão do egoísmo. O que ele fala mais? Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si. Porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias desse mundo. Somente isso, né? Então, é a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E a gente pergunta, quem aqui quer ser feliz? Né? Eu sempre faço essa pergunta. Todo mundo quer. E agora nós sabemos o que atrapalha a gente de ser feliz. É exatamente o egoísmo, que tem como pai o orgulho. E a gente está vendo aqui. Então, se a gente quer realmente ser feliz, é nesse caminho que devemos estar, nesse trabalho, né, como ele fala aqui. Fala que é a fonte de todas as misérias do mundo. Você já pensou, se não existisse... Claro que isso não vai existir no futuro, né? Vamos pensar, então, né? E num futuro real, não hipotético, né? No futuro real que nos aguarda. A gente vai estar vivendo em um mundo que não vai existir mais egoísmo, que não vai mais existir orgulho, não haverão mais misérias do mundo, não haverão mais doenças, dores, somente a felicidade. Né? Hoje para a gente, parece uma coisa utópica, né? Isso aí que está falando é bobagem. Mas nós, principalmente nós espíritas, quando vem aquelas leituras que falam para a gente ter fé no futuro, fé em Deus e tudo, é porque nós sabemos que dentro desse processo evolutivo do qual nos encontramos, fatalmente é isso que nos aguarda. Todos nós estamos nesse caminho. Pode falar, dona Regina. Mas, assim, no mundo de regeneração para o qual a gente está migrando, né, lentamente, ainda teremos dores, né? Ainda teremos... Sim. Aí, como é isso? Quer Mundo dizer, feliz está depois. Então, eu ainda estarei lá melhor do que estive aqui, né? Um ponto maior, mas ainda terei ainda coisas ruins para trabalhar, não é? Eu vou descansar um pouco das lutas, né, que eu travei neste mundo de expiação e prova, vai ser um descanso para o meu espírito, mas ainda tenho que ficar ainda dilapidando, né, ou lapidando melhor, lapidando essas tendências ainda que ainda ficaram. Porque a gente não consegue, numa regeneração, né, pular tudo que a gente precisa resolver, né? Não tem como. É porque, assim, vai riscar dessa lista a expiação, vai ficar as provas. E a gente vai estar num planeta de regeneração bem no início do seu processo. Porque até você chegar num planeta de regeneração, no final de um processo de transição para um mundo feliz, aí são séculos, milênios, até você chegar lá. Então, é porque ele está só dividido em 5 categorias, né, de mundos habitados. O planeta de regeneração ele vai ter fases e fases e fases e fases. Nós vamos estar agora nesse processo de transição, quando ele se concluir, que estaremos num planeta de regeneração, todos estaremos sujeitos ainda a sermos exilados ainda, mesmo ainda estando lá. Porque ainda teremos as provas a passarem. Nós não mudaremos quem nós somos hoje de uma hora para outra. Nós seremos exatamente quem nós somos. Só que nós, vamos dizer assim, eu já tenho essa tendência, eu quero buscar a minha evolução. Então, vamos deixar esse pessoal passar para ver como é que eles fazem aqui nesse mundo? Essa galera aí que está merecendo. Igual a gente está recebendo, muita gente está recebendo a oportunidade aqui de uma última encarnação, né? Mas já quase sabendo que vai ser exilado mesmo. Né? Então, a gente vai para esse mundo de regeneração, ainda sujeito a tantas provas, mas sem mais essas dores pungentes, né, como ele fala, da expiação, de tanta coisa que a gente tem que passar. E lá a gente vai ter a intenção, como diz o homem de bem, nesse mesmo capítulo que já foi citado 2 vezes hoje, né? Mas as características do homem de bem, quem são essas pessoas? Eu queria saber onde vivem, né? Tem aquelas brincadeiras na internet, né? Quem são essas pessoas? Onde elas vivem? Onde elas estão?
essas pessoas que estão lá com todas aquelas características do homem de bem. Eu só conheço, talvez, alguns que Chico Xavier, Buda, esses grandes pessoas que vieram que conseguem ter todas aquelas características. Eu não conheço nenhum padre, nenhum pastor, nenhum espírita, assim, pessoalmente, talvez, não sei, o Divaldo, talvez, esse ser, né, que veio aí também, a gente viu, ele veio com perseguidores de coisas erradas que ele tinha feito agora há pouco tempo, sei lá, nas vidas pregressas, todos nós, né? Então, dentro desse processo, tem lá aquela parte que fala, mas todo aquele que já estiver nesse caminho, está no caminho certo. Então, são essas pessoas que estão nesse caminho, com essa intenção de fazer o bem, sujeito à queda, sim, mas querendo fazer, querendo buscar, querendo ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, isso não é para que a gente fique mais triste, mas que nos fortaleça no caminho, né, na nossa proposta, no nosso propósito de seguir crescendo sempre, né? É só o iniciozinho do mundo de regeneração. Vai ter tanta coisa pela frente ainda, e é sem pressa, sem ansiedade, porque cada degrau, a gente tem que... É igual o filho da gente quando está crescendo. Quem tem filho, né? Você aproveitar cada fase da vida, que daqui a pouco o filho cresceu. Daqui a pouco você vai estar lá na frente, poxa, aquilo é só lembrança. Quem se lembra da sua vida todinha, nessa vida atual? Não lembra. As coisas vão ficando para trás, as menos importantes, você tem algumas lembranças de uma coisa ou de outra. E assim vai ser, daqui a pouco todos nós seremos espíritos, né, já ajudando cada vez mais uns aos outros, mas para chegar lá a gente precisa estar aqui agora, nesse momento, fazendo o que a gente está fazendo, né? Isso aqui faz parte daquele milhozinho, né? De grão em grão a gente vai enchendo aí o nosso papo e crescendo espiritualmente. E aí, quando a gente vai lá para o livro, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura que fala sobre a fé e a caridade, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, né? Vem um terceiro item aqui, que está nessas dores da alma. Hoje a nossa sociedade, né, a vossa sociedade, não é preciso, para ser cristão, nem o holocausto do mártir, ou seja, se martirizar, nem o sacrifício da vida, mas a única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Está vendo aqui o que eu acabei de dizer? Se a caridade vos inspirar a gente fazer as coisas. Nós não seremos nem tão caridosos assim, mas só em você estar inspirado ali, trabalhando nisso, e com fé em sustentar nisso aqui, a gente vai conseguir. E aí aqui, esses três primeiros são a base de tudo, que nos arrasta para baixo. Né? Ele citou aqui o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Então, para superar a vaidade, é necessário desenvolver o amor próprio, saudável, sem o narcisismo, né? Então não preciso mais me arrumar, pentear meus cabelos. Não, a gente precisa se cuidar do nosso corpo. Não é sobre isso, né? É sobre aquela vaidade de você ser o egoísta também, né? Eu sou o mais belo, eu sou o mais bonito, eu sou não sei o quê, aquela coisa. É complexo, né? É bem complexo. Então, a gente não se preocupar muito com a opinião dos outros, porque isso interfere na nossa vaidade. Muito. Se outra pessoa chegar e dizer, você está assim, você está assado, você já fica todo desconfortável. Mesmo que a gente estava se sentindo pleno, feliz. Estou bem comigo mesmo, estou bem com essa roupa. Esse teu cabelo aí não está legal, não. Aí você já fica para baixo porque você foi atingido na sua vaidade. Pode falar, dona Regina. Isso me reporta o seguinte, tanto para mim, né, no meu pensamento, o egoísmo, o orgulho e a vaidade, tudo mais, isso me mostra que eu sou muito ainda frágil, insegura, porque se eu tivesse amor a mim mesma, de verdade, eu não sentiria nem orgulho, nem egoísmo, nem nada, eu estaria plena, né? Porque o amor é tudo, então ainda falta o amor em mim mesma, né? Eu não sei me amar e não sei amar ninguém. Aí, na minha fragilidade, para não mostrar que eu sou frágil, porque eu sou orgulhosa, né? Por conta da minha fragilidade, e aí eu gero todas essas coisas ruins. Então, eu acho que é uma forma de defesa, para não mostrar o quanto eu sou frágil. Né? Então, e não me amo.
né? Não sei o que é o amor. Aliás, o amor é uma coisa muito difícil ainda, né? Porque amar como Jesus nos amou, só Jesus, né? Por enquanto. Ainda um dia poderemos, mas por enquanto ainda não rola, não. A gente ainda tem uma coisa do amor muito, muito voltada ainda para aquele amor, né? Do eu te amo, meu filho, eu te amo, minha mãe, eu te amo. E ainda não é esse amor. O amor é aquele verdadeiro, que a gente não visa. A gente quer ver a felicidade do outro, em primeiro lugar, e não a nossa. Independente do que eu queira, para mim, tem que estar em primeiro lugar a felicidade do outro, as escolhas que o outro faz, né? A empatia e tudo isso, está tudo envolvido dentro dessa sensação. E para a gente finalizar sobre a vaidade, faz com que o homem busque constantemente reconhecimento e aprovação externa. Isso que você falou, porque não está feliz consigo mesmo. Aí vai buscar aonde? Fora. Alguém diga que você às vezes até pergunta para o outro te elogiar, para você poder se sentir bem. Que gera uma vida superficial e centrada em aparências. Quando a vaidade é frustrada, o indivíduo sofre com a sensação de inadequação e de fracasso. É bem por aí. Por que a gente vê tanta gente nas redes sociais que, para a gente, tem tudo? Bela, rica, famosa, depressiva, triste, mal amada, porque não se ama. Está todo o tempo tendo que mostrar para as pessoas que é bela, que é isso, que é aquilo outro, mas ela mesma não é. E aí vem esse vazio existencial. Né? O que mais? Vamos aqui para... Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme. E aqui já vem os dois de uma vez só. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhe causam insônia. O sucesso dos seus rivais lhes dão vertigem. A inveja traz grandes sofrimentos, pois faz com que a pessoa se compare constantemente com os outros, desejando o que eles possuem, alimentando sentimentos de frustração e inferioridade. A inveja impede o reconhecimento das próprias conquistas e qualidades. Poxa, eu tenho que ser feliz com as coisas que eu já conquistei até agora. Olha, quem chegou até aqui não conquistou pouca coisa, não, tá? Não, posso ser pobre, posso ter isso, não ter isso, um tanto de coisa que a gente já conquistou, que nós já vencemos durante a vida para chegar aqui, e a gente não comemorar com isso, festejar, né, olhar sempre para o outro lado, então é o que eu digo, sempre o olhar está errado, você está olhando para o lado errado. E tem um amigo meu, não, o Zé Marcos, todo mundo aqui conhece praticamente, né? Ele sempre fala isso, não se compare, não se compare. O Zé, ele tem o terceiro olho aberto, ele vê a aura das pessoas, né? Você conversa com ele, você tem que saber que ele está vendo tudo, né? Tem gente que diz que tem medo de conversar com o Zé Matos, porque ele vê tua aura, ele vê se sabe se você está mentindo para ele ou não. Então, já viu, é do jeito que é no mundo dos espíritos, seu costume. É lá, é desse jeito, não tem como esconder, não. Então, aqui a gente fica tentando, né, mostrar para os outros uma coisa que não adianta. Tem gente que já consegue ver, perceber e sentir. Quando você mente, o que é que você está sentindo, tudo isso. Né? Mas vamos lá, às vezes a gente está aqui na cara dura mentindo, a outra pessoa só assim, sabendo o que você está falando, né? Então, quantas vezes eu já tive palestras com ele, que ele está aqui, tipo aqui, vocês estão percebendo que eu trouxe aqui uma lista, né? Tá, orgulho, vaidade, ciúme. Eu lembro que teve uma palestra que ele estava fazendo, que ele ia trazer uns 12 itens sobre determinado tema. Quando chegou nos 5 ou 6, ele mudou completamente o assunto da palestra, pelo que ele estava vendo na plateia. Ele teve que mudar. Ele não concluiu. Depois eu perguntei para ele, Zé, cadê o resto da palestra? Aí ele falou assim, não, porque foi necessário. Estava cheio de gente na plateia, todo mundo com a aura verde de inveja, cara. Tinha que ver. E aí eu tive que falar sobre o assunto. Eu percebi logo na hora. Né? Às vezes a pessoa não está nem prestando atenção na palestra, não percebe essas coisas, né? Mas aí eu estava anotando as coisas aqui, eu falei, ué, cadê o resto? E aí é isso, né? Então nós somos, meu povo, invejosos, e é sem perceber. Né? Do nada, a gente tem inveja até das pessoas próximas, tem inveja de um filho, tem inveja da esposa, se a esposa ganha mais, ou se o marido do outro ganha mais. Você já fica, nossa, né? Vai lá. Às vezes a forma como você fala nem percebe. Do seu colega de trabalho, né? Poxa, são tantas as situações que você...
eu queria tanto ser um cantor como esse daí, ó, o cara joga bola demais, ó. Então, são coisas que, às vezes, você tem uns comentários do dia a dia, nossa, como aquela pessoa é bela, tão bonita, você está com inveja. Ah, inveja branca, não existe inveja branca, existe inveja e inveja, né? Então, é um sentimento que ele acaba trazendo para a gente, sem a gente perceber, às vezes, se você for olhar as redes sociais, abre aqui o Instagram, essas coisas todas, principalmente nas férias. Se você não viajou, não olhe, não, porque vai estar todo mundo ostentando lá, um na praia, outro no resort, outro não sei aonde, e tal, e você aqui, nem viajei, poxa, queria estar lá, ó, podia ter ido. Então, só vai trazer para você inveja, porque a pessoa só posta praticamente coisa boa. E, às vezes, ela está lá e está cheia de problemas que nem a gente sabe, né? Como todo mundo tem. Oi, Ana Silvia, pode falar. Eu não troco o meu quintal, que eu fuço o dia inteiro, por esse negócio de ficar em rede social se mostrando, fazendo, como é que eu costumo dizer? Fazendo, ai meu Deus, fugiu agora. As postagens lá, fazendo inveja. Qualquer coisinha fica lá jogando. Palhaçada, eu acho uma palhaçada isso. Ah, não, tem dó. Mas então, mas tem gente que gosta de postar e tem gente que gosta de ver, né? Tem público para isso, né? E não, aí é onde entra. Lembrei, é exposição da figura, eu falo. Pronto, exatamente. O povo faz exposição da figura, eu detesto isso, não é comigo, não nasci para isso. Eu prefiro ficar inchada lá no quintal cavucando e mexendo com as galinhas, com a bicharada. Ainda mais que choveu agora, tá bom para plantar, né? Olha aí que coisa boa, né? Você não se sente bem fazendo isso? Então, vou ficar aqui perdendo tempo no telefone. Hoje eu perdi tempo, sim, mas foi com o pessoal do Abelhando, que teve live de manhã, das 9 até meio-dia, falando das abelhas, me ensinando como é que faz, assado. Inclusive, eu assisti. Mas então, esse negócio de fazer utiliza... exposição da figura, não. Você utiliza o telefone, o celular hoje, ele tem inúmeras, né, possibilidades de você utilizar uma ferramenta. Você pode usar para o bem e para o mal. Então, você está utilizando o teu aparelho para coisas boas, para assistir as coisas da natureza, da abelha, para assistir uma palestra como essa, enquanto outras pessoas utilizam para essas outras ferramentas, né? Então, é sobre isso, trazendo para o tema, causa inveja nas pessoas. Talvez se você fosse ficar postando, né, tua vida diária ali, você cuidando das abelhas não. e tudo, né? Isso não é Você comigo. nem gosta disso, né? Mas ia ter gente que ia ficar olhando. Tem gente lá esperando alguém postar alguma coisa para poder ver. E aí vamos para a culpa, né? Eita, essa daqui é que a gente estava até comentando agora há pouco. O que é que o Hamed fala? A culpa é um sentimento paralisante que surge quando o indivíduo se prende aos erros do passado, sem conseguir perdoar a si mesmo. Ele gera remorso e autocondenação, impedindo o progresso espiritual. Estava comentando agora há pouco sobre a culpa, porque é um trabalho que a gente tem que ir fazendo, né? À medida que a gente vai se descobrindo, né, nos anos que a gente vai tendo essa fé raciocinada, compreendendo melhor como é que funcionam as coisas, os sentimentos, com a parte psicológica, quando Joana de Ângeles traz para a gente os seus livros, como esse do Espírito Hamed, e quem é que não erra? Todo mundo ainda comete erros e equívocos. Aí, como é que eu vejo quando eu percebo que eu errei? Isso está me gerando uma culpa? Tem coisas que eu fiz durante essa vida, quando eu era criança ainda, que eu me arrependo, né? Eu vou ficar ainda remoendo isso, poxa, não deveria ter feito aquilo, porque eu fiz prejudicou tanto aquela pessoa, né? E você fica com aquela história ainda. Quando você consegue se perdoar, por mais que a outra pessoa não lhe perdoe, você, de certa forma, corta um pouco esse laço. Porque é uma questão do auto-perdão. Eu já me modifiquei. Se a outra pessoa ainda não, se ela continua ainda com raiva daquilo que eu fiz, ela vai ter que trabalhar isso nela. A mágoa, o rancor, o ressentimento nela. Eu não posso trabalhar esse sentimento no outro. Mas eu não posso alimentar em mim uma culpa por uma coisa que eu fiz lá atrás. Tenho que me libertar desse processo, se desprender desses erros que eu cometi no passado. E aí, Cláudia, e aí, como é que a gente faz com os erros que nós cometemos em outras vidas, que elas ainda estão aqui no nosso subconsciente trabalhando?
que está sendo tratado muitas vezes nos nossos tratamentos de desobsessão complexa, né? Que ainda interfere na nossa vida hoje. Quando você, hoje, nós que estamos aqui hoje, eu estou, Cláudio, estou sobre as rédeas desse meu processo encarnatório, nesse momento. Eu já procuro fazer esse auto-perdão, né? A prática da caridade, todas essas outras questões voltadas para o bem, eu vou fazendo com que essas outras também se libertem no meu tratamento de autodesobsessão, né? Mas quando a gente ainda permite que elas influenciem, aí eu erro, muitas vezes, e eu não posso trazer junto com ela mais uma vez a culpa, senão eu crio mais uma vida que vai ficar presa, como é que fala aqui? Sentimento paralisante. A gente encontra muitas pessoas cristalizadas na culpa, no ódio, no rancor, no remorso lá atrás, que precisa fazer uma limpeza e se libertar disso. Se a gente já consegue fazer agora, a gente vai ter uma existência mais leve, né? A média nos convida a entender a culpa como um indicador de que nós devemos aprender com os erros, mas também praticar o auto-perdão e recomeçar com coragem, porque é oportunidade quando isso acontece, é um recomeço. E o medo? Medo é um grande obstáculo para a evolução. Ele pode surgir como medo do futuro, medo do julgamento alheio, medo da perda, e são tantos e inumeráveis medos que travam a vida da gente. O medo nos impede de avançar e viver plenamente. Não dá nem para enumerar, mas tão medo de coisas tão... Eu tenho medo, por exemplo, de dirigir. Tem gente que não dirige porque tem medo. Eu tenho medo de estar no meio de pessoas. Eu tenho medo do que vão falar de mim. Eu tenho medo de fazer... não vou mandar não, que eu tenho medo de não passar na prova. Não vou nem fazer, que eu não vou passar. Eu já sei. Então, você cria situações que você fica paralisado e não vai para canto nenhum. Medo de as pessoas não aceitarem. Eu quero empreender aqui, por exemplo, em culinária, na alimentação. Vou fazer brigadeiro para vender. Mas eu tenho medo que as pessoas não gostem, e aí pode não dar certo. Medo, a gente precisa dar o primeiro passo. Fugir, se libertar dessas amarras que prendem a gente, se distanciam a gente do nosso processo obsessivo. Quantas pessoas eu já ouvi dizer assim, eu tenho medo de ir para a casa espírita, eu tenho medo de chegar lá e não deixarem mais eu sair. Já ouvi isso. As portas estão sempre abertas, a pessoa entra e sai na hora que quer. Eu tenho medo de arrumar um compromisso, que aí, eita, toda quarta-feira eu tenho que estar lá. Nossa, aí pode aparecer outra coisa. Eu tenho medo de compromisso. Então, você se bloqueia e não se permite avançar. É outra questão. Medo de ter um diálogo com as pessoas próximas a você para resolver um determinado problema. Você se fecha, fica guardando, uma hora se explode. Então, é um tema que vai. Ansiedade, dores da alma. A ansiedade é caracterizada pela preocupação excessiva com o futuro e pelo desejo de controlar tudo. Isso gera um estado constante de tensão e aflição. Confesso a vocês que nos primeiros momentos, quando eu comecei a ouvir falar sobre transição planetária e degredo, eu fiquei ansioso, fiquei com ansiedade. Nossa, essa história mexe muito comigo, está acontecendo isso, eu vou para outro planeta, como é que eu faço para ficar aqui, não sei o quê. E aí eu pensei, e depois com as leituras que a gente vai fazendo, né, me lembrei de Francisco de Assis, para você chegar no estado daquela história que contam sobre ele, né, que ele estava lá capinando, e um dos seus, né, tutelados perguntou, mestre, se você soubesse que ia morrer amanhã, o que você faria agora? Aí eu continuaria capinando, com a maior serenidade e tranquilidade de quem está com sentimento de dever cumprido, com as tarefas sendo feitas. Então, aí eu pergunto, se a gente soubesse que iria desencarnar amanhã, o que a gente faria? Né? Muita coisa a gente ia procurar deixar de fazer, ia conversar com as pessoas, ia abraçar, dizer que amo, que não sei o quê, aquela coisa toda, se despedir como se não fosse ver mais, né? Então, é essa serenidade que traz para a gente o entendimento de que o agora é um presente. E que, independentemente para onde eu for, ou ficar, ou ser isolado,
tudo que acontecer comigo vai ser o melhor para mim. Essa é uma certeza que a gente tem que ter para tirar essa questão da ansiedade. Não importa o que aconteça, sempre o que acontece na minha vida é resultado, claro, da colheita, como eu falei, mas sempre é o melhor para mim. E eu posso simplesmente acolher isso, aceitar e seguir em frente, ou deixar que determinadas coisas tirem a minha paz e me perturbem. Né? Então, são dores da alma que a gente precisa se libertar. A mágoa surge quando nos apegamos ao ressentimento e ofensas do passado, carregando-as como um fardo emocional. Ela impede o perdão e nos mantém presos ao sofrimento. Olha, eu não sei vocês, mas quase sempre nós temos que estar trabalhando isso daqui. Porque pessoas próximas que a gente espera, muitas vezes a gente espera que as pessoas sejam, né, santas, não tenham defeitos, mas elas nos magoam porque elas não são ainda. Mas eu teria que entender isso. E como eu ainda não tenho essa compreensão e ainda tenho aquela coisa do orgulho, da vaidade, do egoísmo, eu me magoo. E aí eu preciso trabalhar depois essa sensação que fica remoendo em mim. Entendeu? Nesse exato momento, eu tenho questões sendo trabalhadas em mim para ressignificar algumas situações, algumas falas, alguns comportamentos de pessoas próximas, para que a gente possa entender. Então, é um trabalho, e por que eu não consigo controlar isso? Exatamente porque isso faz parte do autoconhecimento, são os degrauzinhos que a gente vai subindo. Né? Então, você já reconhece, você já entende, você viu que a pessoa fez, mas ainda assim, às vezes, no teu pensamento, vem esses sentimentos. Poxa, fulano me fez isso, como é que pode? Outra coisa que, às vezes, a pessoa pode sentir a ingratidão, né? Poxa, a gente ajuda tantas pessoas, a pessoa vira as costas para mim, vem fazer isso. Né? Quem nunca, né? Então, a mágoa, ela é um sentimento que ela é dolorida, né? E precisa ser trabalhada para que eu possa ver a pessoa realmente como ela é. E não como eu queria que ela fosse, como eu gostaria que ela fosse. Né? Outro dia eu estava até falando com os meus amigos, ó. Eu gostaria que tu fosse de um jeito, gostaria que tu fosse do outro. Tu gostaria que eu fosse de um jeito, ele gostaria que fosse... Então, todos nós temos uma visão do que eu quero que o outro seja. Nós não estamos respeitando como o outro é. E abraçando isso e procurando se ajudar. Então, muda toda a perspectiva da conversa. Eu já defini que nas reuniões que a gente tem, seja de trabalho, de empresa, seja de que for, na hora que um levantar a voz, eu falei, eu saio. Porque eu não quero estar em locais onde o ambiente seja ruim, porque eu não vou subir a voz para falar contigo e não vou ficar aqui embaixo ouvindo tu gritar. Eu saio. Quando você voltar para o nível aqui da vibração, a gente continua a conversa. Então, basicamente, isso eu tenho procurado fazer e tem surtido um efeito maravilhoso. Né? Pois não, né, gente? Pode falar. As emoções, elas são naturais da gente, né? A raiva, a tristeza, e eu não lembro de mais, tem mais 2 ou 3. E essas são naturais, todos temos essas emoções. Só que o que se transforma em sentimento são essas exacerbações das emoções. Então, a mágoa, o ressentimento, a ansiedade, tudo que você falou, o medo, se elas tiverem, a mágoa não digo, mas se elas tiverem um nível natural, é natural, é bom ter medo. O medo ajuda você a não pisar em falso, você não enfiar o dedo na tomada, porque criança não tem medo. Ela enfia o dedo na tomada, deu um choque, ela vai ficar com medo, ela não vai fazer de novo. Então é legal ter medo. É legal ter raiva? Também é bom ter raiva, mas não uma raiva exacerbada. A raiva faz com que você procure melhorar, você corre atrás, aquela, não, eu estou com raiva porque eu não estou conseguindo. Aí você corre atrás, mas não pode ser uma coisa doentia. Né? Quando exacerba, né? Aí que é complicado. Por exemplo, a ansiedade. Todo mundo diz que eu sou ansiosa, eu falo rápido, eu sou muito atacada, muito agitada. Mas eu não me considero ansiosa no sentido da preocupação com o futuro. Eu não tenho essa preocupação, nunca tive. Mas eu tenho um desejo louco de controlar tudo. Tudo, eu quero controlar tudo, eu quero ter
posse por tudo, tudo tem que ficar debaixo da minha asa, aquela coisa que eu estou tentando me livrar hoje, porque isso me faz mal, me afasta das pessoas, né? Me vem de uma forma ruim. Então, assim, é um desequilíbrio, né? Mas é legal você se preocupar com o futuro. Bom, eu preciso construir a minha casa, então, minha casa está lá no desejo, lá na frente. Então, eu vou começar a poupar, economizar, guardar para conseguir pagar, ou comprar, ou construir, sei lá. Eu vou definir um objetivo, uma meta. É planejamento, né? Exatamente, não é uma ansiedade. Agora, quando você fica, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus, será que eu vou morrer? Ai, meu Deus. Aí sim é doentio. Como eu falei, eu tenho desejo, não, eu controlo tudo, eu quero controlar tudo, só que eu não tenho nada. Eu não consigo me controlar, vou controlar o quê, gente? Né? Então, eu já sei que eu sou assim, então eu estou tentando dar uma melhorada no meu desespero. Então, é tudo que é exagerado faz mal, isso é natural. O remédio é um exemplo, né? Toma remédio a mais que tu morre, envenena, essas coisas. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, exatamente. Essas questões, quando vem da raiva e tudo, já que você levantou essa bola de novo, é interessante a gente ver que, às vezes, você precisa desabafar, para não guardar tudo, porque senão explode, a veiazinha estoura, né? Então, tem isso. Somos seres humanos e aí vai embora. Então, converse com as pessoas, por isso tem alguns números aí que são disponíveis. Eu não tenho amigo, não tenho ninguém, não confio em ninguém. 188, CVV, liga lá, conversa, desabafa com alguém. Vai na igreja, lá no confessionário, joga tudo lá pro padre lá, conversa com ele, né? Vai no centro espírita, faz um atendimento fraterno, conversa com uma pessoa que você conheça, seja onde for, com o seu melhor amigo ou aquela pessoa que você considera, confia nela, desabafa, joga fora, joga essa raiva, todo dia que você sente leve depois, né? Tem isso também. Não é guardar isso, né? Mas, e aí depois você vai conseguir mais tranquilamente transformar, transmutar isso numa coisa boa, né? O que é que tem para a gente finalizar aqui? A baixa autoestima, né? Que esse aqui é chato pra caramba. Uma das principais causas do sofrimento emocional e espiritual do ser humano está relacionada à falta de valorização pessoal, que aqui é diferente da questão da vaidade. Então, uma visão distorcida de si mesmo e a desconexão com a própria essência espiritual. Às vezes você se vê uma pessoa que não tem capacidade para nada e os outros te enxergam completamente diferente. Nossa, uma pessoa dessa, tão bela, cheia de vida, mas ela, dentro da pessoa, ela não consegue. Como é que ela consegue superar isso aqui, entender, ela verificar? É o autoconhecimento, é a autoaceitação, é o perdão, o amor próprio. Tudo essa conexão com o eu divino, né? Conectar com a nossa própria essência divina. Todos nós temos essa centelha divina dentro da gente, né? Nós somos seres imortais, filhos de Deus, todo mundo. Então, tem muitos trabalhos que é feito, depois algumas pessoas estão participando do curso, vão poder participar com a gente dos trabalhos, vão ver que tem como a gente despertar, de certa forma, a centelha divina que está adormecida dentro, uma centelha, uma faísca, e ela precisa ser alimentada. E a gente consegue alimentar quando você... E a gente consegue fazer isso num diálogo com a pessoa. Quando você faz um elogio, quando você, né, ajuda ela de alguma forma, né, traz para cá, ouve aquela pessoa, né, faz com que a pessoa, né, você alimentar coisas boas. Então, a gente conhece, a gente acaba ajudando dentro desse processo. E os vícios, hein? Essas dores da alma, para finalizar com vício. O tempo até que está passando rápido hoje, vamos lá. Uma manifestação dos desequilíbrios emocionais e espirituais que geram um ciclo de dependência e sofrimento, seja ele físico, como substâncias químicas como álcool, as drogas, etc., ou comportamentais, jogos, compulsões, e aqui esse etc. que vai, tem vício em tudo enquanto, vício em assistir televisão, série, novela, falar mal da vida dos outros, tantas outras coisas. Então, não é apenas uma questão de fraqueza moral, mas está profundamente ligada a carências afetivas, a busca de prazer imediato e a tentativa de preencher um vazio interior. Poderia dizer para vocês que é fácil eu chegar para o outro e dizer assim, para de beber, cara, deixa essa bebida para lá, isso aí só faz mal para a saúde. Mas o que essa pessoa tem dentro dela?
que é que ela construiu? Quais são os motivos, que diz que todo mundo tem um motivo para fazer algo, né? Essas carências afetivas, qual é a história da pessoa? Como é que ela, por que ela se permite fazer aquilo ainda, né? Então, tem essa questão também das sensações que muitas vezes trazem. O que é liberado dentro do organismo da gente, dopamina, entre outras coisas, né? Quando você tem essas sensações que você acaba se viciando nelas. E, às vezes, você não produz através de coisas altruístas, ajudando pessoas, fazendo a caridade, que isso também libera. Você vai em busca de coisas que são artificiais, que são mais fáceis. Eu vou comprar aqui, eu vou tomar essa dose, eu vou fazer esse uso dessa coisa aqui, que ela me deixa mais entorpecido, eu fico legal. E quando isso passa? O que é que fica? Né? Com a depressão terrível, uma situação porque não preencheu aquele vazio. São coisas que realmente precisam ser trabalhadas, então, em vez de a gente lidar diretamente com as causas dessas dores, buscar por quê? Por que motivo eu estou fazendo isso? Né? A pessoa busca anestesiá-las por meio desses estímulos, que vai oferecer essas sensações de alívio, de prazer. No entanto, essa solução vai agravar o problema e vai criando aí um ciclo de dependência que aumenta cada vez mais esse sofrimento. Mas estou preparando ainda para as quartas aí, algumas palestras que vão falar só sobre a questão dos vícios ainda. Vamos voltar aqui para o nosso tema, então. A gente já tinha lido ali até a metade, fala: e graças a essa incorporação do espírito na matéria, onde a maturidade se dá na alma e por força evolutiva da mesma, vão se criando novos corpos de acordo com as necessidades que o espírito manifesta, atingindo a sua plenitude. Enquanto a matéria primitiva continua a ser a mesma em todos os estágios da vida manifestada. As diferenças são processos criados pela natureza de conformidade com o anseio do ser e sua ascensão para Deus. Então, aqui ele fala sobre a questão da matéria primitiva, da maneira como ela vai alimentando esses seres, e mais uma vez se destaca para mim essa questão aqui de vão sendo criados novos corpos que vão sendo alimentados por esse fluido vital. Só que eles vão sendo criados de acordo com a necessidade que o espírito manifesta. Que necessidade eu tenho de vir nesse corpo agora, por exemplo? Até atingir a plenitude. E aí eu trouxe um trecho, na verdade, um questionamento do Livro dos Espíritos, lá na frente, da 258, que diz o seguinte: quando no estado errante, e antes de reencarnar-se, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Basicamente, ele tem um livre-arbítrio de escolher algumas provas que ele vai vir. E aqui é bem mais complexo, tá? Aqui a gente não vai entrar tanto nisso, só para a gente entender um pouco dessa questão de escolher, né, o corpo, como é que a gente vai vir, né? Tipo aqui. Assim, é importante aqui, antes de eu passar para a imagem que vem em seguida. Oi, dona Regina, pode falar. Você pode voltar ao slide anterior, que eu queria te fazer uma pergunta, eu não entendi bem, queria tirar uma dúvida. Então, assim, e graças a essa incorporação do espírito na matéria, onde a maturidade se dá na alma e por força evolutiva da mesma, vão se criando novos corpos. Mas isso tudo aqui na Terra, no planeta, quer dizer, aqui na Terra, no planeta ainda de provas e expiações, ou esse fluido vital ele nos acompanha enquanto existir um corpo, digamos assim, que precise ter essa vitalidade, ou ele sempre nos acompanha? Em qualquer lugar que a gente vai, ou sempre na evolução da gente? Como é que é isso? Onde tiver a necessidade de ter vida em coisas orgânicas, aparentemente aqui para a gente são em coisas orgânicas, né? Sim. Quando você tiver já lembra daquela segunda morte? Sim. Você tem ali, né, a primeira morte, a segunda morte, onde você já vai ser o espírito. Sim. Provavelmente ali você não precisa mais desse fluido para dar vida a alguma coisa que tenha matéria, eu entendo assim. Eu já sou energia, né? Já estou mais... Ali já é só energia, já é luz. Intessenciada, né, digamos, né? Exatamente, já é outro nível. Então, aqui no nosso planeta, possivelmente no mundo, certamente no mundo de expiações e de regeneração. De regeneração, sim, até no mundo ainda ditoso, né? Ainda vamos precisar muitas encarnações ainda de corpos físicos, vão se aperfeiçoando,
A gente ficando mais já tem sutis. ideia aí, né? Exatamente. Tá, A gente show. tem ideia de história de outros planetas, com vida, com corpos diferentes, mas ainda assim alimentados ali pelo fluido vital, porque tem vida, né? Vai dando vida a eles. Oi, Elizabeth. Pode ligar o microfone. Quanto mais sutil a gente vai se tornando, né, mesmo na parte física, na matéria, como a gente vive hoje, a gente vai precisando de menos dessa energia vital? Não é questão de menos ou mais. Menos Ela ou vai mais. vai dar vida, né? Por Ela exemplo. vai de acordo. Vem de acordo. De acordo, ela se adapta à necessidade daquela vida. Né? Por exemplo, o Divaldo tem 96, 97 anos, ele recebeu um combustível maior do que uma criança que morreu com 7 anos anteontem, por exemplo. Né? Então, o combustível, o fluido vital para essa criança foi bem menos do que para ele, que tem uma vida... E ele já foi abastecido, né? Pelo que nós sabemos, além de ser completista, ele já ampliou a sua vida aqui 2 vezes, é como se fosse... Né, passou num posto ali de combustível, né, fazendo assim, e abasteceu. Então, ele precisa fazer mais coisas ainda, então vamos abastecer ele, né? Ele está sendo útil para a sociedade, para o povo, com aquilo que ele está trazendo, então vamos botar mais fluido vital nele, dar mais energiazinha para ele continuar aqui. E depois, com a gente a mesma coisa, né? Você vê que quando a gente mais coisa a gente faz, mais energia vem, né? Você está em movimento, você faz uma coisa, faz outra, você não sabe de onde que você está tirando força, mas é essa energia, né? É vida. A gente tem vida. E né? Quando você está ali parada, não faz nada, preguiçando, ela também não vem, né? Como se fosse um automático, né? Ela está lá. A gente é que não está fazendo uso da maneira correta. Né? Enquanto nós estivermos aqui, pelo mau uso dessas energias, do que a gente faz com o pensamento, com os sentimentos, essas dores da alma que a gente viu, a gente acaba desperdiçando essa energia vital, né? E a gente acaba voltando antes do tempo, não sendo completistas e sendo suicidas de forma indireta. É como se a gente deixasse vazar, né? Vamos mais uma vez fazer uma alusão, né? Desperdiçasse ela, né? Furou aqui meu tanque de gasolina e está saindo meu fluido, eu não estou nem aí. Você não soldou ali aquele buraquinho, né? Você deixou. Que são essas coisas aqui, que são esses buraquinhos que vão fazendo com que essa energia seja desperdiçada. Né? Essas brechas, exatamente. Entendi. Então, é nisso, ok? Podemos seguir, então. Então, quando falava aqui sobre essas escolhas, eu trouxe logo essa imagem aqui também, que é interessante, né? Tipo, ele fazendo ali uma escolha, tá lá no planejamento para a pessoa reencarnar, e ele escolheu um corpo de uma pessoa negra, faltando uma perna, né? E aí, nossa, mas por quê? E aí aqui abre-se precisaria de outro estudo, mas só para a gente entender, nem sempre a gente pode fazer essas escolhas, nem sempre as escolhas que a gente faz são permitidas pelos engenheiros, para aqueles que estão ali organizando nossa reencarnação. Tem que ter muita lucidez e preparação para poder chegar nesse ponto. Tem reencarnações que são compulsórias, que acaba sendo feita uma reencarnação sem que a pessoa nem queira reencarnar, não escolhe nada. Então, tem casos e casos, que a gente vai se aprofundar quando chegar lá na frente, nessas perguntas e respostas. Aqui é só para a gente poder trazer esse entendimento. E hoje aqui, eu até poderia encerrar com esse vídeo. Deixa eu ver se ele vai abrir para vocês, que eu recebi esse vídeo hoje e achei bastante interessante, do nosso querido Suassuna, né? Vamos ver o que ele diz para a gente aqui, a gente tirar algumas reflexões. Você acredita em Deus? Peraí, vocês ouviram o início do vídeo? Ele falando, você acredita em Deus? Sim. Ouviu? Então tá. Então vou continuar. Você acredita em Deus? Como é isso? Eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte tirar qualquer sentido da existência.
né? A gente vir para cá. Olha, o grande poeta popular, Leandro Gomes de Barros, meu conterrâneo, na Paraíba, ele escreveu 3 estrofes, compôs 3 estrofes, 3 cestilhas, que eu acho que resume o problema filosófico mais grave da humanidade. Resolve não, formula, pelo menos. Que é uma pergunta mais séria que as pessoas que não acreditam em Deus podem fazer aos que acreditam. Repare, ele disse, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Porque foi que ele não fez a gente do mesmo jeito. Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja que coisa linda. Isso coloca em questão a própria existência de Deus. Porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou errando na mão, como se Deus fosse capaz de haver infligido um sofrimento terrível ao ser humano. Né? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Deu para ouvir tudo direitinho? Vocês Sim, perceberam? deu para ouvir tudo. Esse cara é maravilhoso, esse cara é maravilhoso. Engraçado que a gente, o pessoal tem tanto preconceito com o nordestino, mas eu acho que o povo nordestino do Brasil inteiro é o mais inteligente, é o mais criativo, é o mais teatral, é o melhor que existe em termos filosóficos, de letras. Nossa, é maravilhoso, esse homem é maravilhoso, adoro. O Suassuna, além de tudo, é muito bem-humorado, né? Para quem não sabe, né? O Auto da Compadecida é dele, né? O filme foi baseado nisso. E aí Eu já aqui... tinha ouvido isso. Já tinha ouvido isso? Já. Muito bom, mas... Mas vamos lá, Ana Silva, pode dizer, o que você tem para trazer para a gente aí sobre aquilo? Não, perguntar, ele já desencarnou ou não? Já. Ah, é porque eu vi agora, lembrei, né? O Suassuna já foi. Já partiu dessa, né? Mas vocês perceberam aqui a essência aqui do que eu quis trazer aqui, a fala do Suassuna, ele dizendo que o problema mais grave da humanidade é como se não tivesse resolvido ainda. Você entender isso. Nós temos essas respostas. Né? Eu até mandei para a pessoa que me mandou isso. Porque ele fala que essas respostas resolveriam os problemas graves da humanidade. Você entender por que uns têm mais e outros têm menos. Você entender por que uns sofrem tanto e outros não. A gente está falando sobre isso aqui direto nos estudos. Então, essa compreensão muda tanta coisa para a gente, esse entendimento, que eu não sei se a palavra certa não é essa. Eu sou privilegiado por saber disso, porque está para todo mundo. As pessoas só precisariam se permitir beber dessa fonte. Né? Não que elas devessem também, porque não é nem questão de acreditar que não acreditar. Simplesmente eu não quero ver, eu não quero saber disso. Né? E aí a pessoa se bloqueia, não chega a esse ponto. Então ele fala aqui sobre perguntas filosóficas, que é o que a gente faz sempre, que é aquilo que a gente trabalha. E ele traz essa perspectiva também lá do início do nosso estudo, quando ele fala sobre dessa perspectiva de Deus, né? Como é que pode? E ainda dizer que Deus ainda pode ser ruim de alguma forma? Então, tem lá, né, na série por mais que, para você ver, por mais que sejam intelectualmente desenvolvidos e inteligentes, não tem esse conhecimento espiritualista que liberta. Né? O conhecereis a verdade vos libertará. Dentro dessa nossa perspectiva, onde nós estamos hoje, essa é uma verdade que liberta, né? Porque essa frase pode ser utilizada em vários aspectos. E, nesse momento, essas respostas a esses questionamentos,
elas nos ajudam e muito nesse nosso processo, né, evolutivo, no qual todos nós estamos inseridos. Então, eu vou encerrar hoje, tinha mais coisa para falar sobre o assunto, hoje foi bacana, bastante participativo, né, para ver se o Padre Joaquim faz, se alguém quiser ainda participar, ainda dá para fazer ainda uns 2, 3 minutinhos, já pode encerrar a gravação também.